Chegamos ao final de mais um ano e já falta pouco tempo para iniciar o novo ano e nós então estamos na expectativa daquilo que devemos viver nesse tempo, né? E nós estávamos no nosso culto doméstico aqui em casa, eu e a minha esposa, e lemos hoje uma palavra que se encaixa bem com aquilo que devemos esperar. Eu vou ler aqui um pequeno trecho e depois eu vou comentar alguma coisa sobre aquilo que nós devemos prestar atenção nesse novo tempo. A palavra está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. É uma palavra bem simples, mas uma palavra também bem prática e que diz respeito àquilo que devemos prestar atenção nesse tempo. Diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Eu vou parar aqui, versículo 3, e vamos falar um pouco acerca disso, né? O que esperar para o próximo ano? Nós sabemos que não devemos nos iludir achando que o próximo ano vai ser melhor do que este ano, porque não vai. Porque nós entramos no tempo que Jesus chamou de os princípios das dores, estamos vivendo o tempo do Apocalipse e vemos que o próprio Deus está apertando a humanidade em todos os lugares, não só os que são crentes, mas também aqueles que são mundanos, que estão no mundo, que estão longe do Senhor. Deus está apertando a todos. E muitos têm sido os juízos, as aflições que têm acontecido, exatamente para que as pessoas acordem para o tempo que estamos vivendo. E isso tem que começar pela Igreja do Senhor, por aqueles que se dizem cristãos de verdade, não apenas cristãos nominais, mas cristãos de verdade. Quem é o cristão? Não é aquele que é dessa ou daquela igreja, necessariamente, mas é aquele que segue as pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo, que presta atenção naquilo que é a vontade do Senhor para nós. Esse é que é o cristão, é o que segue a nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos nós que dizemos que somos cristãos devemos agora atentar. Então, o que fazer? Se temos pouco tempo, como a própria palavra nos mostra aqui, no tempo que nos resta nesta vida, o que devemos fazer? Devemos fazer exatamente o que a palavra está nos apontando aqui. Então nós lemos que devemos atentar para o tempo que nos resta na carne, como está aqui no versículo 2 que nós lemos, né? Alguém sabe quanto tempo lhe resta? Não temos como saber, porque isso pertence a Deus. Nós podemos estar vivos e ficar vivos aqui até o dia do arrebatamento da igreja, que está próximo, ou podemos também
a qualquer momento morrer, cessar a nossa existência aqui, porque isso pertence a Deus, né? Então, se não sabemos quanto tempo nos resta aqui nesta vida, então devemos mais ainda acertar tudo o que precisa ser acertado e também fazer aquilo que é a vontade de Deus para nós. E assim, pensando nisso, nós devemos olhar para o que a palavra está aqui falando, né? Aqui nesse capítulo 4 da segunda carta de Pedro, então, nós devemos prestar atenção. O versículo 7 nos diz que devemos ser sóbrios e vigiar em oração. Quem é o sóbrio? Sóbrio é aquele que tem domínio sobre todas as suas ações, sobre os seus pensamentos, né? Aqui no versículo 3, a palavra fala sobre o tempo em que nós vivemos antes de andar na presença do Senhor, que nós fazíamos aquilo que as pessoas do mundo achavam que nós devíamos fazer. E entre essas coisas que nós fazíamos estava viver em bebedices, em glutonarias, em coisas que dizem respeito aos prazeres deste mundo, que muitos de nós fizemos normalmente até que o Senhor nos recebeu na igreja. E desde então, nós estamos vivendo ou procurando viver a vida daqueles que servem ao Senhor e que cada vez mais deve ser uma vida santa e cheia da bênção do Senhor. Então o versículo 7 nos fala: sede sóbrios e vigiai em oração. E o versículo 8 diz também: tende ardente amor uns para com os outros. Quer dizer, devemos viver na igreja tendo esse comportamento de amor de uns para com os outros, nos ajudando uns aos outros para que nós estejamos mostrando ao mundo o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus, que se nós dermos lugar ao Espírito Santo, então estaremos naturalmente praticando isso no nosso dia a dia, pois o Espírito Santo nos leva a isso. O versículo 9 nos fala também: sendo hospitaleiros uns para com os outros, igualmente mostrando aí o grande amor de Deus que só consegue viver efetivamente quem anda em espírito na presença do Senhor. E o versículo 9 fala também: sem murmurações. Então é isso que nós devemos praticar no próximo ano. É muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe, né? O que fazer no próximo ano que se aproxima? É exatamente isso. É seguir o que a palavra de Deus está nos mostrando. E assim, se nós fizermos isso, nós estaremos dando glória a Deus e nos preparando efetivamente para o dia da vinda do Senhor. Se alguém morrer antes, então para ele chegou o tempo. Se alguém não morrer antes, então no dia do arrebatamento será o tempo do fim da nossa vida aqui. E que nós esperamos com ansiedade esse tempo, né? Então que a gente viva o próximo ano com esse sentimento de estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus vem. Então, prepare-se, procure andar na presença do Senhor. Procure fazer aquilo que a palavra está mostrando que é a vontade do Senhor para nós, pois desejamos que Jesus já venha, desejamos fazer a vontade do Senhor até que Ele venha. Então faça isso, busque ao Senhor e faça a sua vontade enquanto há tempo, porque Jesus está voltando.